Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira. Vamos aqui falar muito sobre o nosso Vascão e atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Nesse vídeo eu vou colocar aqui uma declaração do Nenê que pegou muito mal entre os torcedores. A galera está comentando muito sobre isso nas redes sociais e não está muito satisfeita com o que disse o Nenê, não. A gente vai conversar aqui sobre isso. Vou falar também sobre a 777, né? A expectativa é que eles cheguem no Rio de Janeiro na próxima semana. São aguardados já na cidade do Rio de Janeiro. A gente vai conversar sobre isso também. Vamos falar também sobre Zé Ricardo, né? Pressão cada vez maior em cima do treinador. Tem jogo no sábado e caso o Vasco não consiga, né, um resultado positivo contra a equipe do CSA, a situação que já é praticamente insustentável vai ficar insustentável de vez. Talvez o Zé Ricardo não passe de sábado, né? Dependendo aí de como o Vasco se apresentar contra o CSA. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixa aquele like que é muito importante. Aperta logo o dedão no like aí que ajuda demais o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. E também conto com a sua inscrição. Se você ainda não for inscrito, vá aqui no botãozinho vermelho, se inscreva, que a sua inscrição é muito importante. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo com o recado da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, ó, vá aqui na descrição desse vídeo, procure a Mais Ágil que eles vão te orientar. Tá precisando aí de um dinheirinho extra para pagar um boleto, para pagar uma conta, para fazer uma viagem, enfim, todo mundo precisa de um dinheirinho extra, né? Então, ó, quer adiantar as parcelas? Procure a Mais Ágil, parceiro aqui do canal Machão da Gama, que eles vão te orientar. Você clica no link que está aí na descrição do vídeo, você vai ser direcionado ao WhatsApp deles e vai ser muito bem atendido. Mais Ágil é uma parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre Zé Ricardo e o atual momento do Vasco, né? A insatisfação em cima do Zé Ricardo é muito grande, tanto na torcida como também dentro do clube, né? De diretores ali do Vasco, de pessoas próximas ao Jorge Salgado. Quem mantém o Zé Ricardo como treinador do Vasco é o Salgado, porque se dependesse de pessoas próximas a eles e de pessoas de dentro do Vasco também, o Zé Ricardo já não estaria mais à frente do Vasco. Então é uma pressão gigantesca e que cada dia aumenta. E mesmo sem o Vasco entrar em campo, essa pressão aumenta, porque ontem, por exemplo, o Novo Horizontino, que não vencia uma partida desde novembro do ano passado, o Novo Horizontino esse ano não tinha vencido nenhum jogo. Ontem o Novo Horizontino venceu o CRB por 3-1. E aí se você for pegar, o CRB é o lanterna da competição, tem só um pontinho conquistado. O único ponto que o CRB conquistou foi contra o Vasco, na partida em Maceió, onde o CRB poderia até ter vencido o jogo, né? Se não fosse o Thiago Rodrigues, que estava ali numa noite inspirada. Se você pegar também os clubes que estão ali na zona de rebaixamento, os 3 últimos colocados, o Vasco não conseguiu vencer nenhum deles. O Vasco já jogou com a Tombense e não venceu, jogou com o Vila Nova, não venceu, e jogou com o CRB, como a gente acabou de falar, e não venceu. Então o Vasco apresenta um futebol muito pobre, que eu falo aqui várias vezes, na minha opinião é o pior futebol do Brasil, o futebol apresentado pelo Vasco, do Zé Ricardo. E as informações que a gente tem, ontem inclusive, o Flávio Diniz também falou muito sobre isso no canal Atenção Vascaíno, é que, cara, dificilmente o Zé Ricardo resiste a mais um resultado negativo, né? Porque, aliás, a mais um resultado que não seja uma vitória, né? A torcida está muito insatisfeita, a pressão é insustentável e se o Vasco não vencer o CSA, a coisa não vai ter como mais segurar, né? Não vai ter como o Salgado segurar o Zé Ricardo. Inclusive, existe até um burburinho no bastidores que talvez, mesmo o Vasco vencendo a equipe do CSA no final de semana, dependendo do nível de atuação, se vencer como foi contra a Ponte Preta na Bacia das Almas, pode ser que mesmo assim o trabalho do Zé Ricardo seja interrompido. Então, uma situação que, assim, todo mundo sabe, né, que o Zé Ricardo não termina o ano no Vasco. Isso aí todo mundo sabe. No máximo ele vai ficar até a chegada da 777, que quando a 77 chegar vai trocar tudo. Então, assim, é uma situação que o Salgado e que o Vasco está aí empurrando com a barriga, mas que está prejudicando muito o Vasco dentro do campo. Então, vamos ver como o Vasco vai se comportar no final de semana contra o CSA, mas a pressão aí em cima do Zé Ricardo cada dia é maior, porque o trabalho é horrível até o momento.
Bom, e falando em 777 Partners, a expectativa é que os americanos, né, os executivos ali do grupo americano, estejam no Rio de Janeiro já na próxima semana. Eles são aguardados na próxima semana aqui no Rio de Janeiro para finalizar o acordo com o Vasco da Gama e deixar tudo acertado também para divulgação de detalhes, de como vai ser essa comunicação, né, do contrato entre Vasco e 777, como isso vai ser comunicado para a torcida, para os conselheiros, para os sócios, para a imprensa. Então, a expectativa é que na próxima semana eles estejam aqui no Rio de Janeiro para acertarem, né, esses últimos detalhes aí. Inclusive, no próximo dia 12, tem mais uma reunião da Libra, né, a Liga Independente dos Clubes Brasileiros, aí que tem o objetivo de fazer uma liga, uma Premier League aqui no Brasil, substituir o atual brasileiro. Como essa reunião acontece no próximo dia 12, a expectativa é que a 777 já esteja aqui no Brasil também para acompanhar de perto essa reunião aí da Liga, né? E a 777 tem muito interesse nisso, né? Afinal de contas, essa Liga vai render muito dinheiro ao futebol brasileiro. Bom, sobre a situação da SAF, né? Quando termina esse processo, quando a 777 já vai assumir de vez, a expectativa é que até o meio de junho já tenha acontecido a AGE dos sócios, para os sócios definirem se querem ou não a 777 no Vasco. E a expectativa de todo mundo, né, da 777 e também do Vasco da Gama, é que até o dia 18 de julho eles já estejam aí à frente do comando do Vasco, porque ali em julho reabre, né, a janela de transferências e a expectativa é que a 777 já tenha ali o poder de contratar para poder reforçar esse time que com esse time não sobe, né? Então vai ter que reforçar, vai ter que contratar, vai ter que mudar treinador, vai ter que mudar tudo no futebol, porque o futebol do Vasco é terra arrasada. O Vasco apresenta o pior futebol do Brasil, com toda certeza. Não tem nada que se salve nesse futebol do Vasco. Então é isso, né? Na próxima semana a expectativa é que Josh Vander e os executivos da 777 estejam aqui no Brasil para finalizar ali os detalhes finais com o Vasco da Gama. Bom, e entrando aqui no nosso último assunto, vamos falar sobre Nenê. Nenê ontem deu uma entrevista na Vasco TV, né? Deu uma entrevista coletiva ali, que depois foi publicada na Vasco TV, e um trecho da entrevista do Nenê chamou a atenção negativamente, né? E acabou causando ali um desconforto na torcida do Vasco. Muita gente comentando sobre isso, muita gente assistiu, não gostou e ficou ali chateado, né, com o Nenê, achou que o Nenê mandou mal nas palavras. E eu vou colocar aqui o que disse o Nenê, né? Ele fala ali sobre a ansiedade que os jogadores têm dentro de campo, que com o calor da torcida, que a torcida está sempre apoiando, sempre lotando os estádios, isso acaba, de certa forma, causando uma ansiedade nos jogadores, os jogadores acabam ali se atrapalhando. Enfim, não foi muito bacana realmente o que disse o Nenê. Eu vou colocar para você escutar e depois eu dou aqui a minha opinião sobre o assunto. E às vezes acaba falando, né, de um ou de outro, principalmente em relação ao Zé. Eu acho que muito disso também é do nosso grupo, né? Porque, por exemplo, no jogo contra o Tombense, cara, às vezes a gente, como a torcida ela é muito apaixonada e está em todos os lugares, a gente acaba empolgando, né, e desorganizando. E isso não é culpa do treinador, porque ele fez uma estratégia. Isso é culpa nossa. A gente também tem que assumir esse papel de falar, pô, a gente não pode deixar de desorganizar, pô, ou fazer uma coisa diferente do que foi treinar. A gente treinou da semana toda de uma maneira, aí você acaba tomando um gol, e aí a torcida, né, empurrando. Às vezes até eu que sou mais experiente, acabo indo, né, nessa empolgação de querer fazer o gol, de atacar todas e tipo assim, de uma maneira que a gente não treinou. Isso aconteceu no primeiro tempo lá no jogo contra o Tombense. Ficou muito visível, eu acho, isso daí. E no intervalo, o Zé estava bastante chateado, conversou com a gente entendeu e melhoramos muito no segundo tempo e quase viramos o jogo. Então a gente é saber entender isso daí, esses momentos, porque eu acho que é um peso e uma impaciência, às vezes, que acaba afetando, né, um pouco, às vezes, o grupo, né, da gente querer fazer as coisas de uma maneira, querer ganhar de todas as maneiras, e acho que não é assim. Então isso não é só culpa do Zé, né, que, né, acabam falando, né, claro que recai mais sobre o treinador, mas eu estou falando num ponto de vista meu, do primeiro tempo do Tombense, que eu acho que aconteceu isso, fomos nós dentro de campo que desorganizamos, não é que a gente estava assim, tanto que o segundo tempo foi muito melhor. Então, para a gente, para o torcedor também tentar né, entender um pouco esse lado assim, né, em relação à nossa comissão técnica e ao Zé, que não é só
só ele que faz tudo e a gente que acabou, né? Eu acho que foi mais por essa, já, né, falei já isso, né, da empolgação e tal, e né, desse calor da torcida que pra gente é muito importante, né? E às vezes acaba, né, meio que afetando, assim, entre aspas, né, num determinado momento do jogo. E aí, né, acontece o que aconteceu no primeiro tempo. Então, acho que é um pouco isso, assim, que eu queria falar mesmo, mas uma coisa, assim, né, pessoal. Então, eu peço, né, que o torcedor possa estar com a gente, tá? Ter essa, né, nos apoiar, que com certeza eles nos apoiam dentro de casa, como foi o jogo da Ponte. A gente tem a fazer um grande jogo, né, e voltar aí nos trilhos e voltar no G4, que acho que é um objetivo muito grande da gente, o mais rápido possível. Involuntariamente acaba afetando. Pô, preciso fazer isso, tal. A torcida tá aqui, vamos fazer isso, vamos atacar toda hora, sem saber como defender. Então, tipo assim, que eu dou exemplo como o Tombense, que acaba desorganizando, né, de uma coisa, ou que você toma um gol já muda totalmente a tática que você fez, e aí com esse apoio da torcida, que estava maravilhoso lá em Muriaé, né? Tava maravilhoso, cara, o ambiente, todo mundo, muita gente, apoio, os caras cantando, depois a gente tomou um gol cantando. Então, assim, isso aí faz com que às vezes a gente, né, ó, e eu acho que isso atrapalhou um pouco, e a gente que desorganizou, isso não é culpa do Zé, entendeu? Então, é culpa nossa mesmo, que estava ali dentro de campo. Então a gente tem que saber isso aí, saber o que a gente tem que melhorar, e a gente não deixar isso afetar. A gente precisa do torcedor, precisa do apoio do torcedor, mas em determinados momentos dentro do campo ali, isso não pode afetar a organização do time, a tática, tudo, que é o que está acontecendo, eu acho que bastante. Bom, tá aí, né? Eu acho que o Nenê se expressou mal. Eu acho que ele tentou falar uma coisa e acabou falando outra de uma forma que não foi bacana, né? Na minha visão, o Nenê quis ali meio que tirar um pouco da pressão em cima do Zé Ricardo e trazer essa responsabilidade para o elenco, né? Para os jogadores. Quis dizer que não, os jogadores também têm culpa do que está acontecendo, né? O Zé Ricardo dá o treino, passa ali as instruções, chega dentro de campo, a gente não consegue executar, a gente faz outra coisa. Acho que ele tentou tirar essa pressão que está insustentável em cima do Zé e trazer um pouquinho pro elenco, né? Para ele e para os jogadores. Mas quando ele fala que o estádio está lotado, aí às vezes os jogadores dentro de campo, a gente quer mostrar, dar uma resposta para a torcida e acaba se atrapalhando, causa ali um desconforto no torcedor, porque o torcedor veio e fala, pô, será que então eu ir para o estádio, eu ir na porta de hotel, eu apoiar o time de alguma forma, eu fazer a minha parte, será que isso está atrapalhando dentro de campo? Então a culpa é da torcida? Isso aí pegou muito mal, né? O Nenê se expressou muito mal, não foi bacana realmente o que disse o Nenê, e até acho que ele não quis dizer nesse sentido, né? Ele tentou ali tirar uma responsabilidade do Zé e trazer para os jogadores, mas acabou se expressando mal, e a torcida tá aí nas redes sociais, meu amigo, pegando no pé do Nenê por conta dessas declarações. Quero a sua opinião, comenta aqui, deixa aí nos comentários que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal também. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!